Imagine por um momento que você está sentada em uma cadeira de plástico azul, na sala de espera de um especialista. Há meses você sente dor no joelho direito. Subir cada lance de escada é um verdadeiro suplício. E quando o médico finalmente a chama, ele coloca uma imagem de ressonância magnética sobre a mesa de madeira escura e aponta com a caneta para uma área cinzenta na tela iluminada. Vamos operar, diz ele. É uma intervenção simples. A senhora vai ficar muito melhor em poucas semanas. Foi exatamente isso que disseram a Gladys, uma senhora de 74 anos de Medellín, na Colômbia. O que Gladys não sabia naquele momento, o que ninguém havia explicado a ela em nenhuma das consultas anteriores, é que existem evidências médicas sólidas que questionam se essa cirurgia realmente lhe ofereceria algo que ela não pudesse obter de outra forma. Hoje vim falar sobre 5 intervenções cirúrgicas que, depois dos 70 anos, quase nunca oferecem os resultados prometidos. Não são cirurgias raras ou incomuns. São procedimentos recomendados de forma rotineira, às vezes quase de forma automática, sem que ninguém tenha tempo suficiente para explicar tudo o que está por trás deles. E o problema não é que os médicos queiram fazer mal a você. O problema é outro, um problema do qual vou falar com calma, com dados reais e com respeito. Fique comigo, porque o que vem a seguir pode mudar uma decisão muito importante para você ou para alguém que você ama. Meu nome é Patrícia Lorena Gutierrez. Trabalhei por 38 anos como médica internista em Bogotá, na Colômbia. Nesse tempo, vi milhares de pacientes maiores de 60 anos passarem pelo meu consultório. Vi cirurgias que salvaram vidas e abriram portas. Mas também vi procedimentos que, com o passar dos meses, não entregaram o que o centro cirúrgico prometia. Hoje, na minha aposentadoria, eu tenho algo que dentro do consultório raramente há tempo para ter: a liberdade de falar sem pressa e sem afobação. Antes de começar, quero deixar algo bem claro. Tudo que vou compartilhar aqui é baseado em pesquisas científicas publicadas em revistas médicas de prestígio internacional reconhecido. Não é opinião pessoal nem uma crítica à medicina convencional. E também não substitui a avaliação do seu médico de confiança, que conhece todo o seu histórico clínico. O que eu quero é que você chegue à sua próxima consulta com perguntas melhores e com uma voz que tenha mais peso do outro lado da mesa. Depois dos 70 anos, o corpo tem uma relação diferente com a cirurgia. Os rins filtram os medicamentos da anestesia mais devagar. Os pulmões demoram mais para se recuperar. Os tecidos cicatrizam em prazos diferentes. E há algo que pouquíssimos pacientes sabem. A anestesia geral em pessoas idosas pode afetar temporariamente a memória e a concentração por semanas, um fenômeno que os médicos chamam de disfunção cognitiva pós-operatória. Isso não significa que operar seja sempre ruim. Existem cirurgias de urgência que são absolutamente necessárias em qualquer idade. Mas existem outras, muito comuns, em que os riscos de passar pelo centro cirúrgico podem superar o benefício real oferecido pela intervenção. E é sobre 5 dessas cirurgias que vamos falar hoje. Começamos por uma que quase sempre é apresentada como uma cirurgia menor, quase rotineira, mas que merece muito mais reflexão do que costuma receber. Número 5. A cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal quando não causa sintomas. Uma hérnia inguinal ocorre quando uma porção do intestino se desloca através de um ponto de fraqueza na parede muscular do abdômen, na região da virilha. Em homens mais velhos, isso é bastante comum. Às vezes, o médico a detecta durante um exame de rotina, apalpa com os dedos e recomenda operar antes que possa causar complicações. Durante muitos anos, essa foi a resposta padrão. Operar todas as hérnias, até mesmo as que não doíam, para evitar uma possível estrangulação. A estrangulação acontece quando o intestino fica preso, sem circulação sanguínea. E isso sim representa uma verdadeira emergência. Mas existem pesquisas com milhares de pacientes que mudaram essa visão. Em homens mais velhos com hérnias pequenas que não causam dor nem incômodo na vida diária,
A observação vigilante se mostra tão segura quanto a cirurgia imediata. A taxa de complicações graves naqueles que esperaram foi semelhante à dos que passaram pelo centro cirúrgico, e os primeiros evitaram todos os riscos da anestesia e da própria intervenção. Seu Héctor tinha 72 anos e morava em Querétaro, no México. Seu clínico geral detectou uma hérnia pequena na virilha esquerda durante um exame de rotina. Não doía, não o limitava em nenhuma atividade. Mas o cirurgião consultado disse que era melhor repará-la o quanto antes que causasse problemas. A família do seu Héctor buscou uma segunda opinião. O segundo especialista, com mais de 20 anos atendendo pacientes idosos, explicou a ele que, no seu caso específico, uma hérnia pequena, redutível e sem sintomas, o acompanhamento cuidadoso com exames de rotina era uma alternativa totalmente válida do ponto de vista médico. O seu Héctor decidiu esperar e fazer seus exames com regularidade. 3 anos depois, ele continua sem incômodos e sem precisar passar por um centro cirúrgico. Mas me entenda bem, existem hérnias que realmente exigem cirurgia de urgência. Se a hérnia ficar dura de repente, se doer muito, se não der para reduzi-la empurrando suavemente com a mão ou se aparecer febre, isso é uma emergência médica. Procure um médico imediatamente. Mas, se a hérnia não causa incômodo, faça esta pergunta na próxima consulta. É absolutamente necessário operar agora? Ou podemos apenas vigiá-la e agir só se algo mudar? Essa pergunta pode poupar você de uma cicatriz e de uma recuperação que talvez nem fossem necessárias. E a cirurgia que vem a seguir na nossa lista afeta milhões de homens em toda a América Latina. Tem a ver com algo que dá muito medo de ouvir numa consulta, mas a realidade por trás desse medo tem muito mais nuances do que parece. Número 4. A prostatectomia radical no câncer de próstata de baixo risco. A palavra câncer muda o clima de qualquer consulta. O paciente se senta de um jeito diferente. A família que espera lá fora prende a respiração. E quando o médico diz que é preciso operar, a maioria aceita sem hesitar, porque quem vai questionar quando há um tumor no corpo? Mas o câncer de próstata não é uma coisa só. Existem formas agressivas que realmente exigem um tratamento urgente e enérgico. E também existe o que chamamos de câncer de próstata de baixo risco ou de crescimento lento, um tumor que em muitos homens acima de 70 anos pode progredir tão devagar que nunca chegaria a causar sintomas graves pelo resto da vida. As diretrizes da Associação Americana de Urologia e de várias instituições oncológicas internacionais reconhecem hoje que a vigilância ativa, monitorar o tumor de perto com exames de PSA regulares e biópsias periódicas, sem precisar operar de imediato, é uma alternativa medicamente válida para muitos homens com um diagnóstico de baixo grau. A prostatectomia radical, que é a retirada cirúrgica completa da glândula prostática, traz riscos reais em qualquer idade: incontinência urinária, disfunção erétil e todos os riscos próprios de uma cirurgia de grande porte em um homem com mais de 70 anos. Complicações cardiovasculares durante a operação, trombose venosa na recuperação e o impacto da anestesia geral sobre a função cognitiva nos meses seguintes. O seu Roberto Álvares tinha 75 anos e morava na cidade da Guatemala. Diagnosticaram nele um adenocarcinoma de próstata com pontuação Gleason 6 na escala de agressividade, o nível mais baixo. O urologista dele falou em cirurgia. O filho do seu Roberto, que trabalha na área de enfermagem, pediu para que, antes de decidir, consultassem um oncologista especializado em pacientes idosos. Esse oncologista foi claro. Aos 75 anos, com aquele grau de tumor, as diretrizes clínicas atuais consideravam a vigilância ativa uma opção totalmente razoável. A probabilidade de que aquele câncer específico causasse algum dano real antes que outra condição de saúde se tornasse o problema principal era baixa. O seu Roberto escolheu vigiar. A cada 6 meses ele faz exames de PSA e revisão por imagem.
3 anos depois, continua sem sintomas, sem incontinência e sem ter passado por um centro cirúrgico. Se diagnosticarem câncer de próstata em você ou em alguém da sua família, pergunte sempre qual é o nível e o grau de risco. Pergunte se a vigilância ativa é uma alternativa válida para esse caso específico. E se a pessoa tiver mais de 70 anos, busque a opinião de um oncologista geriátrico. Essa consulta extra pode valer muito a pena. Agora vem a cirurgia número 3. E aqui eu lhe digo uma coisa com toda a sinceridade. É muito provável que você conheça alguém que já fez ou que está pensando em fazer neste exato momento. E o que os estudos científicos dizem sobre isso surpreende muita gente na primeira vez que ouve. Número 3. A artroscopia de joelho para tratar a artrose. A dor no joelho é quase universal depois dos 65 anos. Aquele estalo ao descer as escadas do prédio. Aquela rigidez nas articulações que demora meia hora para passar toda a manhã. Aquela dor que aparece depois de caminhar 20 minutos pelo parque do bairro. Quando o médico vê as imagens de ressonância magnética, com a cartilagem desgastada e o espaço articular reduzido, muitas vezes ele propõe uma artroscopia. Chamam de um procedimento minimamente invasivo. Apenas 3 pequenas incisões na pele do joelho. 1 ou 2 dias de internação. E em poucas semanas eles lhe dizem: você vai estar muito melhor. Parece fazer sentido. Mas o que a ciência diz sobre isso é bem diferente. Em 2002, o New England Journal of Medicine publicou um estudo que mudou a perspectiva de muitos ortopedistas. Uma equipe médica em Houston, no Texas, dividiu pacientes com artrose no joelho em 2 grupos. Um grupo foi submetido a uma artroscopia de verdade, com os instrumentos dentro da articulação. O outro grupo recebeu apenas 3 pequenas incisões na pele, sem que nenhum instrumento entrasse no joelho. Uma cirurgia simulada. E os 2 grupos melhoraram exatamente igual. O mesmo nível de redução da dor, a mesma melhora na função da articulação. Estudos posteriores na Finlândia, no Canadá e no Reino Unido chegaram a conclusões parecidas. Para quem tem artrose no joelho, a artroscopia não parece oferecer mais benefícios do que um programa sério de fisioterapia, exercícios para fortalecer o quadríceps e controle do peso. A dona Esperanza Fuentes tinha 68 anos e morava em Lima, no Peru. Há 2 anos ela sentia dor no joelho direito, uma dor que a impedia de subir escadas sem se segurar no corrimão. O ortopedista sugeriu uma artroscopia. Mas a filha dela, ao pesquisar sobre o assunto, encontrou informações sobre esses estudos e pediu que ela consultasse outro especialista antes de decidir. O segundo médico ofereceu uma alternativa, um programa de fisioterapia supervisionada por 12 semanas, junto com um plano de controle de peso. Esperança aceitou. Durante essas semanas ela perdeu 5 quilos, fortaleceu os músculos ao redor do joelho e aprendeu técnicas para subir e descer escadas que reduzem a carga na articulação. A dor diminuiu consideravelmente. Ela não precisou mais da cirurgia. Existem casos de joelho que realmente precisam de cirurgia. Se houver uma ruptura aguda do menisco que cause bloqueio mecânico na articulação, ou se houver um fragmento solto de cartilagem impedindo o movimento, a artroscopia pode ser a resposta certa. Mas se o diagnóstico for apenas artrose, o desgaste da cartilagem pelo uso ao longo dos anos, pergunte se um programa sério de reabilitação poderia oferecer resultados semelhantes sem precisar passar pelo centro cirúrgico. E já que estamos falando sobre decisões médicas que mudam a qualidade de vida depois dos 70, quero te contar uma coisa. Tudo o que vimos hoje são peças soltas. Importantes, é claro, mas peças no fim das contas. Durante os meus anos de consultório, muitos pacientes me pediam para ter todas essas informações reunidas em um só lugar. Quais perguntas fazer ao médico antes de qualquer cirurgia, quais sinais de alarme não devem ser ignorados e quais hábitos protegem o coração, as articulações e a memória nessa fase da vida. Por isso, preparei um guia pensado especialmente para pessoas com mais de 60 anos.
Mas fique aqui comigo, porque agora vem a cirurgia número 2 dessa lista. E essa talvez seja a que mais vai te surpreender, porque tem a ver com algo que quase todo mundo dá como certo, que sempre precisa ser operado assim que aparece. Número 2. O estente coronariano para angina de peito estável. Quando alguém sofre um infarto agudo do miocárdio, quando uma artéria coronária está completamente bloqueada e o músculo cardíaco está morrendo por falta de fluxo sanguíneo, um estente pode salvar a vida em questão de minutos. Isso é uma emergência real, isso não está em discussão. Mas existe outro cenário, muito mais comum em pessoas mais velhas, que se chama angina de peito estável. É uma dor ou uma pressão no peito que aparece com esforço físico, caminhando rápido ou subindo escadas, e que melhora com o repouso ou com um medicamento sublingual. Não é um infarto. É um sinal de que uma artéria coronária tem um estreitamento parcial, mas não está totalmente fechada. Durante décadas, a prática habitual foi colocar um estente metálico nessa artéria estreitada. Parecia a solução lógica. Se o vaso está apertado, dilate. No ano de 2020, foram publicados os resultados do estudo conhecido como ISCHEMIA, um dos maiores ensaios clínicos já realizados sobre o tratamento da cardiopatia isquêmica estável, com mais de 5.000 pacientes de 37 países. A conclusão principal foi que, em pacientes com angina de peito estável e função cardíaca preservada, o tratamento clínico com medicamentos adequados se mostrou tão eficaz quanto colocar um estente, com menos complicações no período logo após a intervenção. Seu Álvaro Mendoza tinha 71 anos e morava em Santiago do Chile. O cardiologista dele detectou um estreitamento significativo numa artéria coronária durante um teste de esforço e propôs colocar um estente quase que imediatamente. O Sr. Álvaro, que era um homem reflexivo, pediu tempo para pensar. Buscou uma segunda opinião num hospital universitário. O segundo cardiologista explicou o estudo ISCHEMIA e propôs começar com medicação ajustada, mudanças na alimentação e exercícios supervisionados por um fisioterapeuta especializado em reabilitação cardíaca. Um ano depois, o Sr. Álvaro caminhava 40 minutos por dia pela orla sem nenhum incômodo no peito. Não precisou do stent. Se o seu médico propõe um stent para angina estável, sem histórico recente de infarto, você tem todo o direito de perguntar se o tratamento clínico otimizado poderia ser uma alternativa válida para começar. Nem sempre será. Há casos que realmente exigem intervenção, mas a pergunta merece tempo e uma resposta honesta. E chegamos à número 1 desta lista. A mais recomendada, a que gera mais esperanças. E aqui, segundo estudos publicados ao longo de mais de 15 anos, menos cumpre suas promessas em pessoas acima de 70 anos quando a dor é o único sintoma. Número 1. A cirurgia de coluna lombar. A dor lombar afeta quase todo mundo em algum momento depois dos 65 anos. Aquela lombalgia que aparece ao levantar da cama e não passa até o meio da manhã. Aquela ciática que desce como uma corrente elétrica do quadril até o pé. Aquela sensação de que as vértebras estão apertando algo que não deveria estar apertado. Quando uma ressonância magnética mostra uma hérnia de disco, um canal lombar estreito ou vértebras que se deslocaram pelo desgaste, o cirurgião às vezes diz que é preciso operar. Fusão vertebral ele menciona, ou laminectomia. Palavras técnicas que soam como solução definitiva e duradoura. Mas os dados contam outra história. Os estudos sobre resultados em pacientes com doenças da coluna lombar, conhecidos pelas siglas em inglês como ensaios SPORT, foram publicados no Journal of the American Medical Association entre 2006 e 2008. Incluíram milhares de pacientes com hérnias de disco e estenose do canal lombar confirmadas por imagem, acompanhados durante vários anos. E o que encontraram foi que os pacientes operados e os que seguiram tratamento conservador, com fisioterapia especializada, medicação adequada e exercícios de estabilização da musculatura lombar profunda tiveram resultados muito semelhantes ao final de 2 e 4 anos de acompanhamento.
e em pessoas acima de 70 anos, o risco cirúrgico pesa mais do que nos de 40. A anestesia geral pode afetar a função cognitiva durante semanas ou meses. A recuperação pós-cirúrgica se prolonga consideravelmente. Os músculos que levam anos enfraquecidos não respondem da mesma forma. E complicações como infecções na ferida, trombose venosa profunda ou problemas respiratórios após a anestesia podem mudar completamente a trajetória de recuperação de uma pessoa idosa. A dona Inês Cardona tinha 73 anos e morava em Assunção, no Paraguai. Há 6 meses convivia com uma cítica que não cedia com nenhum dos tratamentos que tinha tentado. O médico olhou nos olhos dela e disse que a cirurgia era a única saída real. Inês hesitou. O neto ajudou a buscar alternativas. Encontraram um centro de reabilitação com experiência em pacientes idosos. Começaram um programa intensivo com 3 sessões semanais de fisioterapia e exercícios específicos para a musculatura lombar profunda. 2 meses depois, a dor tinha diminuído consideravelmente. 4 meses depois, Inês dormia bem à noite e voltava a caminhar 30 minutos toda a tarde pelo parque do bairro. Não precisou da cirurgia. Existem situações em que a cirurgia de coluna é realmente urgente. Se houver compressão severa da medula espinhal, se houver perda de controle da bexiga ou do intestino, se aparecer fraqueza muscular progressiva na perna que avança de um dia para o outro. Esses são sinais de alerta que exigem atendimento médico imediato e não podem esperar. Mas quando a dor lombar ou a ciática são o sintoma principal, sempre vale a pena tentar primeiro tratamento conservador com seriedade e constância, durante pelo menos 3 meses bem conduzidos, antes de considerar uma intervenção cirúrgica. Vamos revisar. Hoje falamos sobre 5 cirurgias que, depois dos 70 anos, merecem uma reflexão mais profunda antes de decidir. A hérnia inguinal assintomática, em que em muitos casos o acompanhamento ativo é tão seguro quanto operar e evita os riscos do centro cirúrgico. O câncer de próstata de baixo risco, em que o acompanhamento ativo pode ser uma alternativa válida, segundo as diretrizes clínicas atuais. A artroscopia de joelho por artrose, em que a fisioterapia pode oferecer resultados semelhantes sem cirurgia, como mostraram diversos estudos de referência. O stent coronário na angina estável, em que o tratamento clínico otimizado se mostrou igualmente eficaz em muitos pacientes. E a cirurgia de coluna lombar, em que o tratamento conservador sério e consistente merece sempre uma chance real antes do centro cirúrgico. Em todos esses casos, a chave é a mesma: pedir informações detalhadas, fazer perguntas concretas e buscar uma segunda opinião quando algo não te convence por completo. E tudo isso junto, os protocolos de perguntas que você deveria fazer ao seu médico antes de qualquer cirurgia, os sinais de alerta que realmente exigem atenção urgente e os hábitos que protegem o coração, as articulações e a memória nesta fase da vida, você encontra reunido no guia que preparei para pessoas acima de 60 anos. Está no link da descrição e no comentário que fixei lá em cima. Está ali para você revisar com calma quando quiser. E se você conhece alguém que esteja neste momento diante de uma decisão cirúrgica, compartilhar este vídeo com essa pessoa pode ser um gesto que valha muito. Um vídeo compartilhado pode ser a diferença entre entrar num centro cirúrgico por algo que tinha outra solução e viver esta fase da vida com mais tranquilidade. Eu gostaria de saber a sua experiência. Você ou alguém da sua família já recebeu a indicação de alguma dessas 5 cirurgias? O que decidiram e como foi? Me conte nos comentários de qual cidade você é, qual a sua idade e o que você viveu. Essas conversas são as mais valiosas deste canal e com muita frequência a experiência que alguém compartilha nos comentários dá forças a outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Antes de encerrar, quero lembrar uma coisa muito importante. Tudo o que compartilhei hoje é informação educativa baseada em pesquisas científicas publicadas. Não é conselho médico pessoal.
Não substitui a consulta com o seu médico de confiança, que conhece o seu histórico clínico completo, os medicamentos que você toma e a sua situação particular. Se você tem dúvidas sobre uma cirurgia que lhe indicaram, converse com o seu médico com calma. Peça tempo, peça explicações. E se precisar, busque uma segunda opinião com outro especialista. Isso não é desconfiar da medicina. É assumir as rédeas da sua própria saúde com inteligência e com a dignidade que você merece. Cuide-se muito. Cuide dos seus. Na próxima vez, vou te contar algo que surpreende quase todo mundo. Existem 5 medicamentos muito comuns que os médicos continuam prescrevendo para pessoas com mais de 70 anos, embora as diretrizes médicas atuais já alertem que, nessa idade, eles podem causar mais problemas do que resolvem. Não percam!